Ele cuspia em todas as babás. 23 profissionais de elite, todas rejeitadas. Até que a faxineira entrou na sala e o menino fez algo que chocou a mansão inteira. Ninguém esperava o que aconteceria depois. Ninguém imaginava o segredo que aquela mulher simples escondia. Marina segurava o balde de produtos de limpeza com as duas mãos enquanto olhava para o portão gigante da mansão. Ferro fundido, detalhes em ouro, câmeras por todos os lados. Ela respirou fundo e apertou a alça do balde com mais força. Precisava daquele trabalho. Precisava do dinheiro. Simples assim. A agência tinha sido clara. Era um serviço temporário, apenas algumas horas, substituindo uma funcionária que tinha pedido demissão de última hora. Nada complicado. Entrar, limpar, sair. Mas quando o portão se abriu e Marina viu a extensão daquela propriedade, algo no peito dela apertou. Casas assim sempre a faziam sentir pequena, invisível, como se não pertencesse àquele mundo. A governanta estava esperando na entrada principal. Uma mulher alta, cabelos presos num coque tão apertado que parecia doer, e aquele olhar que Marina conhecia bem. O olhar de quem julga antes de conhecer. O olhar de quem decide seu valor pela roupa que você veste. Você é a faxineira? A voz da mulher era gelada como o mármore do chão. Sim, senhora. Marina. Silvia. Eu administro esta casa. Ela olhou Marina de cima a baixo, demorando-se nas botas velhas, na calça jeans desbotada, na blusa simples. As regras são claras. Você não fala com ninguém da família. Não entra em quartos que estiverem com a porta fechada. E, principalmente, não se aproxima da criança. Entendeu? Marina acenou com a cabeça. Já tinha ouvido regras parecidas em outras casas. Gente rica sempre tinha medo que gente pobre roubasse alguma coisa. Ou pior, que contaminasse o ambiente com a pobreza. Comece pelo corredor principal. Quero esse mármore brilhando. Silvia desapareceu pela escadaria sem esperar resposta. Marina colocou o balde no chão e tirou os produtos. O corredor era imenso, com pé direito que parecia não ter fim e lustres de cristal que provavelmente custavam mais que um carro. Ela começou a passar o pano, movimentos automáticos, mente longe dali. Foi quando ouviu o grito. Não era um grito de dor, era de frustração pura, de raiva. Marina largou o pano e olhou para a escadaria. Uma mulher loira, elegante, descia correndo com uma criança se debatendo nos braços. O bebê estava vermelho de tanto chorar, braços e pernas se mexendo como se estivesse lutando para escapar. Monsieur Rodrigo! A mulher gritava com um sotaque francês carregado. Je ne peux plus! Eu não aguento mais esse menino! Um homem apareceu no topo da escadaria. Terno impecável, cabelos escuros, rosto cansado de quem não dorme direito há tempos. Ele desceu rápido, tentando pegar a criança da mulher. Dominique, por favor, mais 5 minutos. Ele vai se acalmar. Não, não vai. Ele cuspe em mim, joga coisas, me empurra. A mulher estava quase chorando. Eu trabalhei para famílias reais da Europa. Nunca, jamais fui tratada assim por uma criança. O bebê conseguiu se soltar e caiu no chão sentado. Não chorou. Apenas ficou ali, olhando para a babá francesa com aquela expressão que crianças pequenas fazem quando estão determinadas a não ceder. Marina observou tudo de longe, tentando não ser notada. Dominique, eu pago o triplo do combinado. Só preciso que você fique até encontrarmos outra pessoa. Não, nem por 10 vezes o valor. A mulher jogou uma bolsa cara no chão. Essa criança não é normal. Tem algo errado com ela. Não fale assim do meu filho. Então descubra o que há de errado. Porque 23 babás não mentem, monsieur. Dominique pegou a bolsa e marchou em direção à porta. Boa sorte, você vai precisar. A porta bateu com força. O silêncio que ficou era pesado, constrangedor. O homem, Rodrigo, Marina presumiu, passou as mãos no rosto, exausto. A criança continuava sentada no chão do hall, agora olhando ao redor com curiosidade, como se nada tivesse acontecido. Marina deveria voltar para o trabalho. Deveria fingir que não viu nada, que não estava ali. Mas algo naquela cena a incomodava profundamente. Não era normal uma criança tão pequena afastar todo mundo daquele jeito. Não era birra comum. Silvia apareceu de algum lugar da casa, apressada.
Senhor Rodrigo, eu ligo para a agência agora mesmo. Vamos encontrar outra babá até o final do dia. Não adianta, Silvia. A voz dele estava quebrada. Ninguém aguenta. Ninguém consegue ficar perto dele. O senhor está exagerando. É só questão de encontrar alguém mais rígida, mais experiente. Mais experiente que uma babá que trabalhou para a realeza europeia? Rodrigo apontou para a porta. Aquela mulher tinha 3 diplomas em pedagogia infantil e meu filho a fez sair correndo em 6 horas. A criança, percebendo que os adultos estavam falando dela, levantou do chão. Cambaleou um pouco. Devia ter perto de 1 ano, Marina calculou, e começou a andar em direção à escadaria. Ninguém prestou atenção. Rodrigo e Silvia estavam discutindo opções, nomes de agências, possibilidades. Marina viu o que ia acontecer antes de acontecer. O menino estava indo rápido demais, sem coordenação, direto para o primeiro degrau. Ela largou o pano e se moveu por instinto, pegando a criança no ar 1 segundo antes dela tropeçar. Cuidado, pequeno. As palavras saíram sozinhas, naturais. O bebê parou de se mexer, completamente. Marina sentiu o corpinho dele relaxar nos braços dela, o peso se acomodando contra o peito dela. Ela olhou para baixo e encontrou 2 olhos enormes, castanhos, fixos no rosto dela. A criança não piscava, apenas olhava, como se estivesse tentando entender alguma coisa. O que você está fazendo? A voz de Silvia veio afiada como navalha. Marina virou devagar, ainda com o menino nos braços. Rodrigo estava congelado no lugar, boca aberta. Silvia vinha marchando na direção dela com expressão assassina. Eu disse que você não deveria tocar na criança. Ele ia cair na escada, eu só... Dê ele para mim agora. Silvia estendeu os braços para pegar o bebê. Foi quando aconteceu. A criança se agarrou no pescoço de Marina com as 2 mãozinhas. Agarrou com força, como quem não quer soltar. E então, devagar, inclinou a cabecinha e encostou os lábios no rosto de Marina. Um beijo. Suave, demorado, deliberado. O tempo parou. Marina sentiu lágrimas queimarem os olhos sem entender por quê. Silvia ficou paralisada com os braços ainda estendidos. Rodrigo desceu 2 degraus da escada, tropeçando nas próprias pernas. Ele acabou de... Rodrigo não conseguiu terminar a frase. Marina também não conseguia falar. Aquele beijo tinha despertado algo nela. Uma dor antiga, guardada, trancada numa parte da alma que ela jurou nunca mais abrir. O bebê continuava agarrado nela, agora encostando a cabeça no ombro dela, como se finalmente tivesse encontrado o lugar certo para ficar. Tire ele dela agora! Silvia avançou e arrancou a criança dos braços de Marina com força. O menino começou a chorar na hora, esperneando, estendendo os bracinhos de volta para Marina. Senhor Rodrigo, essa mulher não deveria estar aqui. Ela não tem qualificação para... Silvia. A voz de Rodrigo saiu baixa, mas firme. O que acabou de acontecer? Nada aconteceu. É manipulação. Ela fez alguma coisa para... Meu filho nunca beijou ninguém. Rodrigo desceu o resto da escada devagar, olhos fixos em Marina. Nunca. Nem eu, nem as babás, nem a própria mãe antes de... Nunca. Marina queria sair dali. Queria pegar o balde e ir embora. Mas estava presa no olhar daquele homem, na intensidade daquela cena, no choro desesperado daquela criança que se contorcia nos braços de Silvia tentando voltar para ela. Quem é você? Rodrigo perguntou. Ninguém, senhor. Eu só vim limpar o chão. Não. Ele balançou a cabeça. Você não é ninguém, porque meu filho acabou de escolher você. Senhor Rodrigo, o senhor está cansado, estressado. Não pode tomar decisões baseadas em... Silvia! A voz dele trovejou pela mansão. Saia, agora! A governanta abriu a boca para protestar, mas algo no olhar de Rodrigo a fez recuar. Ela virou e subiu a escadaria com o bebê, que continuava chorando e olhando para trás, para Marina. Quando ficaram sozinhos, Rodrigo se aproximou. De perto, Marina viu as olheiras profundas, a barba mal feita, o cansaço de meses estampado no rosto. Por favor, ele falou baixo. Por favor, me diga que você sentiu alguma coisa também. Porque se eu estou ficando louco, tudo bem. Mas se você sentiu aquilo que eu acabei de ver... Eu não posso, senhor. Marina pegou o balde. Eu preciso ir embora. Espera. Mas ela não esperou. Caminhou rápido pelo corredor. Empurrou a porta,
Atravessou o jardim. Precisava sair dali antes que as lágrimas caíssem. Antes que a dor voltasse. Antes que ela fizesse a coisa mais perigosa do mundo. Se apegar a uma criança que não era dela. Atrás dela, dentro da mansão, o choro do bebê ecoava pelas paredes como um chamado que ela não podia, não devia atender. Mas enquanto cruzava o portão, Marina já sabia. Aquele beijo tinha mudado alguma coisa. Tinha aberto uma porta que ela passou anos tentando manter fechada. E agora, não importava o quanto ela tentasse fugir. Uma parte dela tinha ficado para trás, nos braços de um bebê que a escolheu sem nem saber seu nome. Marina acordou às 5 da manhã como sempre. Mas diferente de todos os outros dias, ela não conseguia tirar aquele bebê da cabeça. 3 dias tinham passado desde a mansão. 3 dias em que ela tentou convencer a si mesma que aquilo não significava nada, que foi só um momento, uma coincidência, um acaso sem importância. Mas o beijo continuava queimando no rosto dela, como uma marca, como uma lembrança que se recusava a desaparecer. Ela preparou café na cozinha pequena do apartamento, 2 xícaras. Uma para ela, outra para colocar na mesinha de cabeceira ao lado da foto. O ritual que fazia todo dia há exatamente 1 ano. A xícara que ninguém bebia. A oferenda para quem não estava mais ali. Marina pegou a moldura e passou o dedo pelo vidro. O bebê da foto tinha olhos enormes e um sorriso que nunca chegou a crescer completamente. Miguel, seu filho, seu menino. A criança que viveu apenas 48 horas antes de o coração desistir de lutar. Bom dia, meu amor. Ela sussurrou para a foto como fazia toda manhã. Mamãe sente sua falta hoje também. A dor era diferente agora. No começo, era um buraco negro que sugava tudo, que tornava impossível respirar, levantar da cama, existir. Os médicos chamaram de depressão grave. Internaram ela numa clínica. Medicaram. Falaram em terapia, em tempo, em cura. Mas como você cura de perder um filho? Como você acorda um dia e decide que está tudo bem? Marina nunca decidiu. Apenas aprendeu a fingir. Aprendeu a sorrir quando necessário, a funcionar, a sobreviver. Mas a dor continuava ali, guardada, trancada numa parte dela que ninguém podia ver. O telefone tocou. Marina olhou para o número desconhecido na tela e atendeu. Alô? Marina? Aqui é Rodrigo Tavares. Ela quase derrubou o café. Como ele conseguiu o número dela? Senhor, Por favor, não desligue. Eu só preciso de 5 minutos. Marina ficou em silêncio. A voz dele estava diferente, mais suave, quase implorava. Meu filho não está bem. Desde que você foi embora, ele não come direito, não dorme, chora o tempo todo. Eu tentei mais 3 babás. Ele rejeitou todas em menos de 1 hora. Senhor Tavares, eu sinto muito, mas eu investiguei você. Ele falou rápido, antes que ela pudesse desligar. Através da agência de limpeza. Eu sei que você perdeu um filho. Sei que foi internada. Sei tudo. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. O senhor não tinha direito. Eu sei. Foi invasão de privacidade, foi errado, foi desesperado. Mas eu preciso entender. A voz dele tremeu. Preciso entender por que meu filho escolheu você. Preciso saber o que você tem que ninguém mais consegue dar para ele. Eu não tenho nada. Marina, por favor. Meu filho está sofrendo. E o meu morreu. As palavras saíram mais alto que ela pretendia. O meu morreu nos meus braços enquanto eu cantava para ele. Morreu sem nem ter chance de viver. Então não venha me falar de sofrimento, porque eu sei exatamente o que é perder uma criança. O silêncio do outro lado era pesado, sufocante. Me desculpe. A voz de Rodrigo saiu baixa. Eu não deveria ter ligado. Me desculpe mesmo. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Marina ficou parada no meio da cozinha, tremendo, lágrimas escorrendo sem controle. Fazia tempo que ela não chorava daquele jeito. Fazia tempo que ela não deixava a dor sair. Bateram na porta. Forte, insistente. Marina enxugou o rosto e foi abrir, esperando algum vizinho reclamando do barulho. Mas quando abriu a porta, quase caiu para trás. Rodrigo estava ali, no corredor do prédio simples. Terno amarrotado, cabelos bagunçados e Gabriel nos braços. Antes que você bata a porta na minha cara, só olha para ele, só olha. Marina olhou.
e o coração dela despedaçou de novo. O bebê estava com olheiras. Olheiras em uma criança de 1 ano. Os olhinhos vermelhos de tanto chorar. O corpo mole, sem energia. Mas quando ele viu Marina, algo mudou. Os olhos acenderam. Ele esticou os bracinhos com um som que era quase um pedido. Ele está assim há 3 dias. Rodrigo sussurrou. Não come, não dorme, não para de procurar por você. Os médicos disseram que não tem nada fisicamente errado. Mas eu vejo nos olhos dele, Marina. Meu filho está com o coração partido. Senhor Tavares. Rodrigo. Pode me chamar de Rodrigo. Marina segurou as lágrimas. Gabriel continuava com os bracinhos estendidos. Aqueles olhos enormes fixos nela, esperando. Eu não posso me apegar a ele. Sua voz saiu quebrada. Eu não posso passar por aquilo de novo. Eu não estou pedindo que você se apegue. Estou pedindo que você me ajude a entender. Por favor. Só 1 hora. Só hoje. Marina sabia que era loucura. Sabia que deveria fechar a porta e nunca mais abrir. Mas aqueles olhos do bebê eram tão parecidos com os de Miguel. Aquela necessidade desesperada de colo era tão familiar. 1 hora. Ela ouviu a própria voz dizendo. Só 1 hora. Ela pegou o Gabriel no colo. Imediatamente, o corpinho dele relaxou. Ele encostou a cabeça no ombro dela, deu um suspiro longo e fechou os olhos. Simplesmente adormeceu. Ali, nos braços dela, em questão de segundos. Rodrigo tampou a boca com a mão. Meu Deus! Marina entrou no apartamento e sentou no sofá com Gabriel ainda dormindo. Rodrigo ficou na porta, olhando aquela cena como se fosse um milagre. Entra e fecha a porta. Não precisa acordar os vizinhos. Ele entrou devagar e sentou na poltrona em frente a ela. Por alguns minutos, ninguém falou nada. Só o som da respiração tranquila de Gabriel enchia o silêncio. Posso te contar uma coisa? Rodrigo finalmente disse. Minha esposa morreu no parto. Teve complicações graves. Gabriel foi retirado às pressas. Ela não conseguiu segurá-lo, nenhuma vez. Morreu sem saber se ele estava bem, sem ver o rosto dele direito, sem poder dar aquele primeiro abraço que toda mãe dá. Marina sentiu as lágrimas voltarem. Eu sinto muito. Os médicos disseram que ele é saudável. Perfeito. Mas eu sempre soube que tinha algo faltando. Sempre vi nos olhos dele, como se ele procurasse alguma coisa que nunca teve. O colo da mãe. Sim. Rodrigo limpou os olhos. Ele nunca sentiu aquilo. O calor, o cheiro, o batimento cardíaco de uma mãe. Nasceu e foi direto para a incubadora, para braços de enfermeiras, para babás profissionais. Mas nada disso substituía o que ele precisava. Marina olhou para o bebê dormindo tranquilo em seus braços. Agora fazia sentido. A rejeição, a birra, a violência. Gabriel não estava sendo difícil, estava desesperado. Meu filho também não teve isso. Marina ouviu as palavras saindo sozinhas. Miguel nasceu com problema no coração. Os médicos tentaram de tudo. Eu segurei ele por 48 horas sem parar. Cantei, conversei, amamentei. Fiz tudo o que uma mãe pode fazer. E não foi suficiente. Você fez mais que suficiente. Não parece. Ela olhou para a foto na mesinha. Depois que ele morreu, meu corpo não entendeu. Continuou produzindo leite, continuou liberando hormônios. Os médicos disseram que é normal, que passa. Mas comigo não passou. Rodrigo se inclinou para a frente. Como assim? Eu fui fazer exames alguns meses atrás porque não estava me sentindo bem. Descobriram que meu corpo ainda produz ocitocina em níveis anormalmente altos. É o hormônio do amor materno, o que faz mães se conectarem com bebês. Meu corpo não aceita que Miguel se foi. Continua achando que eu tenho um filho para cuidar. E você tem. Rodrigo olhou para Gabriel. Olha para ele, Marina. Olha como ele está em paz. Pela primeira vez em meses, meu filho está realmente dormindo. Marina passou a mão nos cabelos do bebê. Eram macios, cheiravam a sabonete infantil. Ele sente o cheiro. Os bebês sentem quando alguém tem esse hormônio. É instintivo. É por isso que ele me escolheu. Não foi só isso. Rodrigo balançou a cabeça. Tem algo mais. Algo que eu não consigo explicar, mas que eu senti naquele corredor. Meu filho reconheceu você. Rodrigo, eu sei como soa. Sei que parece loucura, mas eu vi. Nos olhos dele. Não foi só instinto animal. Foi reconhecimento.
como se ele já te conhecesse. Marina ia responder quando Gabriel se mexeu nos braços dela. Abriu os olhinhos devagar, viu que ainda estava com ela e sorriu. Um sorriso pequeno, de quem acabou de acordar, mas genuíno. Ele levantou a mãozinha e tocou o rosto dela, explorando, conhecendo. Oi, pequeno, Marina sussurrou. Dormiu bem? Gabriel balbuciou algo incompreensível e riu. Uma risada de bebê, aguda, feliz. Rodrigo ficou paralisado. Ele nunca riu assim. Nunca. Marina sentiu algo se quebrando dentro dela. Todas as paredes que ela construiu, todas as defesas, todos os juramentos de nunca mais se apegar. Tudo estava desmoronando por causa daquele sorriso, daqueles olhos, daquela risada. Eu não posso fazer isso. Ela estendeu Gabriel para Rodrigo. Eu não posso. Vai doer demais quando eu tiver que ir embora. E se você não precisasse ir embora? Rodrigo pegou o filho, mas manteve os olhos fixos nela. E se eu te oferecesse um trabalho? Não como faxineira, como babá, como a pessoa que meu filho está implorando que fique. Você não me conhece. Então me deixa conhecer. Me deixa entender por que meu filho te escolheu. Por favor, Marina, uma semana. Só uma semana trabalhando com Gabriel. Se não funcionar, você vai embora e eu nunca mais te incomodo. Gabriel começou a choramingar nos braços do pai, olhando para Marina, estendendo os bracinhos de novo. Aquela cena estava se repetindo. A necessidade, o desespero, a escolha impossível. Uma semana. Marina ouviu a própria voz concordando contra toda a lógica. Mas eu tenho uma condição. Qualquer coisa. Eu quero saber tudo sobre a mãe dele, tudo. O nome dela, como ela era, o que aconteceu. Se eu vou cuidar do filho dela, preciso conhecer quem ela foi. Rodrigo respirou fundo. Tudo bem, eu conto tudo. E tem mais uma coisa. Marina se levantou e pegou a foto de Miguel. Você precisa entender que eu não estou curada. Eu não superei. Eu só aprendi a viver com a dor. E se eu vou fazer isso, se eu vou cuidar do Gabriel, é porque eu vejo meu filho nele. É porque cada minuto que eu passo com ele é um minuto que eu não tive com Miguel. Eu entendo. Você não entende. As lágrimas escorriam livremente agora. Porque quando essa semana acabar e eu tiver que ir embora, vai ser como perder um filho de novo. E eu não sei se vou sobreviver a isso 2 vezes. Rodrigo se aproximou e segurou a mão dela. Então a gente garante que você não precise ir embora. Marina olhou para aquele homem, para aquele bebê, para aquele momento impossível. Sabia que estava cometendo o maior erro da vida dela. Sabia que estava abrindo uma porta que deveria permanecer fechada para sempre. Mas quando Gabriel sorriu para ela de novo, quando aqueles olhinhos pediram em silêncio que ela ficasse, Marina não conseguiu dizer não. Porque talvez, apenas talvez, Deus não estava tirando algo dela. Estava dando uma segunda chance de ser mãe, mesmo que fosse só por uma semana. Marina acordou na mansão pela primeira vez e não reconheceu o teto. Por um segundo de pânico, esqueceu onde estava. Então ouviu o barulhinho. Aquela respiração suave, ritmada, de bebê dormindo. Gabriel estava no berço ao lado da cama dela. Rodrigo tinha insistido que ela ficasse no quarto ao lado do dele, com um berço extra instalado para Gabriel dormir perto dela durante a noite. 3 dias tinham passado desde que ela aceitou ficar. 3 dias em que Gabriel não largou dela um segundo. Comia se ela estivesse perto. Dormia se ela cantasse. Sorria quando ela chegava. Era como se os dois tivessem um fio invisível conectando eles, puxando um para o outro sem parar. Mas Marina sentia algo estranho naquela casa. Algo que ia além de Silvia, observando cada movimento dela com aqueles olhos cheios de raiva mal disfarçada. Era como se as paredes guardassem segredos. Como se cada cômodo sussurrasse histórias que ninguém tinha coragem de contar. Ela levantou devagar para não acordar Gabriel e foi até o banheiro. Quando voltou, viu que a porta do quarto estava entreaberta. Tinha certeza que tinha fechado na noite anterior. Marina foi até lá e olhou para o corredor. Vazio, silencioso demais para uma mansão daquele tamanho. Foi quando viu a luz acesa na biblioteca no final do corredor. Marina sabia que não deveria. Sabia que deveria voltar para o quarto, fechar a porta, cuidar da própria vida. Mas algo puxou ela naquela direção. Curiosidade. Ou talvez destino. A biblioteca era enorme. Estantes até o teto, escada de madeira,
Poltronas de couro que pareciam mais velhas que a própria casa. E ali, na parede principal, dezenas de fotos emolduradas. A história da família Tavares exposta como museu. Marina passou os olhos pelas fotos. Rodrigo mais jovem. Rodrigo em formaturas. Rodrigo recebendo prêmios. E então ela parou. Congelou completamente na frente de uma foto específica. Uma mulher linda, cabelos castanhos longos, sorriso iluminado, segurando um teste de gravidez positivo. Ao lado dela, Rodrigo mais jovem, beijando a testa dela com aquela expressão de felicidade pura que só quem vai ser pai pela primeira vez consegue ter. Mas não era isso que fez Marina esquecer de respirar. Era o rosto da mulher. Ela conhecia aquele rosto. Tinha visto ele antes, não em foto, pessoalmente. Helena. Marina sussurrou o nome sem perceber. Você conhecia minha esposa? Marina se virou tão rápido que quase derrubou um vaso. Rodrigo estava parado na porta da biblioteca, de roupão, cabelos bagunçados de quem acabou de acordar. Eu não... Marina tentou formar uma frase coerente. Eu vi ela, no hospital, quando Miguel morreu. Rodrigo entrou na biblioteca devagar, como se estivesse entrando em terreno sagrado. Que hospital? Hospital Santa Cruz, ala da maternidade. Ela estava no corredor. Eu lembro porque ela estava chorando. Tinha enfermeiras ao redor dela, médicos correndo. Eu pensei que era trabalho de parto complicado. Mas tinha algo no jeito que ela chorava. Não era dor física, era desespero. Que dia foi isso? Marina fechou os olhos, buscando a memória que ela tentava esquecer há 1 ano. Dia 15 de outubro, às 9 da manhã. Eu lembro porque Miguel morreu às 10. Eu segurava ele cantando e ouvi os médicos correndo pelo corredor. Ouvi uma mulher gritando que não queria morrer sem ver o filho, que só precisava segurá-lo uma vez. Rodrigo sentou na poltrona como se as pernas tivessem desistido de sustentar ele. Helena morreu às 11 da manhã do dia 15 de outubro, 1 hora depois do seu filho. O silêncio que caiu na biblioteca era tão pesado que Marina sentiu dificuldade de respirar. Não era coincidência. Não podia ser. 2 mães, 2 bebês, mesmo hospital, mesma manhã. Uma perdendo o filho que acabou de ganhar, outra ganhando o filho, mas perdendo a própria vida. Tem mais uma coisa. Rodrigo se levantou e foi até uma estante específica. Puxou um livro vermelho escondido entre outros. Não era livro, era um diário. Helena escreveu isso nos últimos dias antes de Gabriel nascer. Ela sabia que ia morrer. Os médicos tinham avisado. Tinha complicação grave. Ela podia escolher entre tentar salvar a própria vida ou garantir que Gabriel nascesse saudável. E ela escolheu o filho, sem pensar 2 vezes. Rodrigo abriu o diário em uma página específica, marcada com fita vermelha. Lê isso. Marina pegou o diário com as mãos tremendo. A letra era delicada, inclinada, feminina, mas as palavras eram de alguém que sabia que estava escrevendo uma despedida. Se eu não puder segurar meu filho, que Deus envie alguém que saiba o verdadeiro valor de cada segundo com uma criança. Que envie alguém que tenha sentido o peso de perder para que saiba o peso de ganhar. Que envie uma mãe de verdade. Uma mãe que entenda que amor não é posse, é doação, mesmo que essa mãe não seja eu. As lágrimas de Marina caíram em cima das palavras, borrando a tinta. Ela fechou o diário e devolveu para Rodrigo, incapaz de falar. Você acha que é coincidência? Rodrigo perguntou baixinho. Helena pedindo por alguém que soubesse o valor de cada segundo com uma criança. E você, que perdeu seu filho depois de apenas 48 horas, aparecendo exatamente 1 ano depois? Não sei o que eu acredito. Eu sei o que eu vi. Rodrigo guardou o diário de volta. Vi meu filho escolhendo você no meio de 23 babás profissionais. Vi ele dormindo em paz pela primeira vez nos seus braços. Vi ele rindo, comendo, vivendo de novo. E agora descubro que você e Helena estavam no mesmo hospital, no mesmo corredor, perdendo e ganhando filhos na mesma manhã. Marina ia responder quando ouviu o barulho. Não era Gabriel chorando. Era algo caindo, vidro quebrando, vindo do quarto dela. Os 2 correram pelo corredor. Marina chegou primeiro e empurrou a porta.
O que ela viu fez o sangue gelar. Gabriel estava em pé no berço, sozinho, olhando para uma moldura quebrada no chão. A foto de Miguel. A foto que Marina tinha colocado na mesinha de cabeceira. Estava no chão, vidro estilhaçado, mas a foto intacta. E Gabriel apontava para a foto. Apontava e balbuciava algo. A mesma sílaba repetida. Ma. Ele está tentando falar, mamãe? Rodrigo sussurrou atrás dela. Mas Marina sabia que não era isso, porque Gabriel não estava apontando para ela. Estava apontando para a foto de Miguel, para o bebê na foto. Não. Marina entrou no quarto devagar. Ele está dizendo irmão. Gabriel olhou para ela e sorriu. Aquele sorriso que ele só dava quando estava feliz de verdade. E então fez algo que fez Marina cair de joelhos no chão. Ele beijou a própria mãozinha e soprou em direção à foto. Como se estivesse mandando beijo para o bebê da foto, para Miguel. Rodrigo pegou Gabriel no colo, mas o menino continuava olhando para a foto, acenando com a mãozinha. Como ele sabe? Como uma criança de 1 ano pode saber? Marina pegou a foto do chão com as mãos tremendo. Porque ele sente. Do mesmo jeito que sentiu que eu era diferente. Do mesmo jeito que Helena sabia que ia morrer. Algumas coisas a gente não explica. A gente só aceita. Foi quando ela ouviu a voz, vinda da porta, gelada, cheia de veneno. Que cena tocante. Sílvia estava parada na entrada do quarto, ainda de camisola, mas com aquele olhar que Marina já conhecia bem. O olhar de quem estava prestes a atacar. Sílvia, volte para o seu quarto. Rodrigo falou firme. Não antes de falar o que vim falar. Ela entrou no quarto sem pedir licença. Porque eu também conheço essa história. Eu também estava lá quando Helena morreu. Marina sentiu o chão sumir. O quê? Eu era amiga de Helena. Melhor amiga. Estava com ela no hospital aquela manhã. Sílvia sorriu, mas não tinha nada de alegria naquele sorriso. E eu sei coisas que ninguém mais sabe. Segredos que Helena me contou antes de morrer. Segredos sobre você, Marina. Sílvia, saia daqui agora. Rodrigo avançou na direção dela. Helena me fez prometer uma coisa naquele hospital. Sílvia continuou, ignorando ele completamente, olhos fixos em Marina. Me fez prometer que eu ia proteger Gabriel de qualquer mulher que tentasse roubar o lugar dela. Qualquer golpista. Qualquer aproveitadora. Você está louca. Marina abraçou Gabriel mais forte. Louca? Sílvia riu. Ou a única pessoa nessa casa que enxerga a verdade. Você aparece do nada, com uma história conveniente demais, e quer que a gente acredite que é destino, que é sinal de Deus. Sílvia, eu estou avisando. Não, Rodrigo. Agora você vai me ouvir. Sílvia virou para ele. Porque amanhã de manhã, meu advogado vai entrar com um processo questionando a sanidade dela para cuidar de Gabriel. Tenho provas de internação psiquiátrica. Tenho laudos médicos. Tenho tudo que eu preciso para tirar ela daqui. Marina sentiu as paredes girando. Internação psiquiátrica. Os piores meses da vida dela. A depressão. O desespero. Tudo voltando para destruir ela de novo. Saia da minha casa agora. Rodrigo falou baixo, perigoso. Antes que eu chame segurança. Sílvia deu de ombros e saiu. Mas antes de fechar a porta, olhou para Marina uma última vez. Aproveita esses últimos dias com Gabriel. Porque quando meu advogado terminar, você nunca mais vai poder chegar perto de uma criança. A porta fechou. Gabriel começou a chorar. E Marina soube, com certeza absoluta, que a guerra tinha apenas começado. Marina não dormiu naquela noite. Ficou sentada na poltrona do quarto olhando Gabriel dormir, memorizando cada detalhe daquele rostinho. Porque talvez fossem os últimos dias que ela teria com ele. Talvez Sílvia realmente conseguisse tirar ele dela, usando o passado como arma. A internação psiquiátrica tinha sido o período mais sombrio da vida dela. Depois que Miguel morreu, Marina simplesmente parou de funcionar. Parou de comer, de dormir, de querer viver. O marido, Tiago, tinha tentado de tudo. Mas 3 semanas depois do enterro de Miguel, Tiago sofreu um acidente de carro voltando do trabalho. Morreu na hora. 2 perdas em menos de 1 mês. Um filho, um marido. Marina não aguentou. Entrou em colapso total. Os médicos chamaram de episódio psicótico grave. Internaram ela por força. Medicaram pesado.
Foram os piores 3 meses da existência dela. E agora Silvia ia usar aquilo para destruir ela. O sol estava nascendo quando Rodrigo bateu na porta. Entrou sem esperar resposta, 2 xícaras de café nas mãos. Você dormiu? Ele perguntou, já sabendo a resposta. Não consegui. Rodrigo sentou na outra poltrona e entregou uma xícara para ela. Eu liguei para o meu advogado de madrugada. Ele disse que Silvia não tem base legal para processo nenhum. Internação psiquiátrica não tira direito de cuidar de crianças, principalmente se você teve alta médica e acompanhamento. Mas vai manchar minha imagem. Vai plantar dúvida na cabeça de todo mundo. Por isso a gente não vai deixar chegar nesse ponto. Rodrigo tomou um gole do café. Vou demitir a Silvia hoje mesmo. Ela sai da minha casa antes do almoço. Marina balançou a cabeça. Isso vai piorar as coisas. Ela vai dizer que você me escolheu em vez dela. Que eu manipulei você. Que eu não me importo com o que ela vai dizer. Mas eu me importo com Gabriel. Marina olhou para o bebê dormindo. Se isso virar um processo feio, público, Gabriel vai crescer sabendo que a primeira pessoa que cuidou dele direito foi considerada louca, perigosa. Você quer isso para ele? Rodrigo ficou em silêncio. Sabia que ela tinha razão. Então, o que você sugere? Me deixa conversar com ela, sozinha. Nem pensar. Aquela mulher é alguém que está com dor. Marina interrompeu. Eu vi nos olhos dela ontem. Não é só raiva, é dor. Ela amava Helena de verdade. E agora vê outra pessoa ocupando o espaço que era da melhor amiga dela. Eu entendo essa dor. Marina, confia em mim, por favor. Rodrigo respirou fundo e acenou com a cabeça. Mas Marina viu a preocupação no rosto dele. E tinha razão de estar preocupado. Porque o que ela não contou para ele é que tinha visto algo na noite anterior. Algo que mudava tudo. Quando Silvia saiu do quarto depois das ameaças, Marina tinha ido até a janela para respirar. E viu Silvia no jardim, ao telefone, chorando. Falando baixo, mas com desespero. Eu não aguento mais ver ela com Gabriel. Não aguento ver ele feliz com outra pessoa. Helena merecia estar aqui. Eu prometi que ia proteger o filho dela, prometi. Não era só ciúme. Era culpa. Era luto não processado. Era promessa que virou obsessão. Marina encontrou Silvia na cozinha 2 horas depois. A governanta estava preparando o café da manhã, costas tensas, movimentos mecânicos. Posso falar com você? Silvia não virou. Não temos nada para conversar. Eu acho que temos. Marina entrou na cozinha e fechou a porta. Porque eu vi você no jardim ontem à noite. Ouvi o que você disse no telefone. Silvia largou a faca que estava usando com força. Estava me espionando? Estava tentando respirar. E você estava falando alto demais. Marina se aproximou devagar. Você prometeu para Helena que ia proteger Gabriel. E agora sente que está falhando. Não venha com psicologia barata comigo. Não é psicologia. É reconhecimento. Marina encostou na bancada. Porque eu também fiz uma promessa. Prometi para Miguel que ia ser a melhor mãe do mundo. E falhei. Ele morreu. E eu carreguei essa culpa por 1 ano inteiro, achando que se eu tivesse feito algo diferente, ele estaria vivo. Silvia virou devagar. Os olhos estavam vermelhos. Você não entende nada. Então me explica. Me conta o que eu não sei. Por um momento, Marina achou que Silvia ia explodir. Ia gritar, ia atacar, ia expulsar ela dali. Mas o que aconteceu foi pior. Silvia desabou. Começou a chorar sem controle, segurando na bancada para não cair. Eu sabia. A voz dela saiu quebrada. Helena me contou que ia morrer. Semanas antes. Me contou que os médicos tinham dado a opção. Tentar salvar ela ou garantir que Gabriel nascesse saudável. E eu implorei para ela escolher a própria vida. Implorei de joelhos. Mas ela escolheu o bebê. Marina sentiu o coração apertar. Você está com raiva dela por isso. Eu estou com raiva de mim, Silvia gritou. Porque eu deveria ter contado para Rodrigo. Deveria ter avisado ele que Helena estava escondendo o quanto a situação era grave. Mas ela me fez prometer que não ia contar. Que ia deixar ela fazer a escolha sozinha. E eu prometi. E ela morreu. Você não matou Helena. Ela fez uma escolha. Uma escolha que me deixou aqui, sozinha, cuidando do filho dela, mas sem poder ser mãe. Vendo Rodrigo sofrer todo dia. Vendo Gabriel crescer sem ela. Silvia limpou o rosto com raiva. E então você aparece. Do nada. E em 3 dias consegue o que eu não consegui em 1 ano.
Gabriel ama você, confia em você. E eu odeio isso. Odeio porque deveria ser Helena, mas se não pode ser ela, deveria ser eu. Não você. Marina deixou o silêncio pesar por alguns segundos. Então disse a única coisa que importava. Eu não estou aqui para roubar o lugar de ninguém, nem de Helena, nem seu. Não, não. Eu estou aqui porque um bebê de 1 ano me escolheu. E porque eu sei que quando a gente perde alguém, a gente fica procurando preencher aquele vazio com qualquer coisa. Raiva, ciúme, controle. Mas nada disso traz a pessoa de volta. Silvia sentou na cadeira da cozinha, exausta. O que você quer de mim? Quero que você me ajude. Marina sentou na frente dela. Você conhecia Helena melhor que ninguém. Conhecia os gostos dela, as músicas que ela cantava, as histórias que ela contava. Eu preciso saber dessas coisas. Preciso conhecer a mãe de Gabriel para poder honrar a memória dela enquanto cuido do filho dela. Você quer que eu te ensine a ser mãe dele? Eu quero que a gente seja mães dele. Juntas, cada uma do seu jeito. Marina segurou a mão de Silvia. Porque Gabriel não precisa de uma substituta para Helena. Ele precisa de todas nós. E Helena sabia disso. Por isso escreveu aquilo no diário. Não estava pedindo para alguém substituir ela. Estava pedindo para alguém continuar o amor que ela não pôde dar. Silvia apertou a mão de Marina com força, chorando ainda mais. Eu odeio admitir que você tem razão. Então não admite, só aceita. Elas ficaram ali, 2 mulheres destroçadas pela perda, segurando as mãos uma da outra, tentando encontrar força para continuar. Foi quando ouviram o barulho. A porta da cozinha se abriu. Rodrigo entrou. E a expressão no rosto dele fez o estômago de Marina revirar. Marina, você precisa ver uma coisa. Ela se levantou. O que foi? Chegou uma carta. Do Hospital Santa Cruz. Ele estendeu o envelope. Sobre você. Marina pegou o envelope com as mãos tremendo. Abriu. Leu a primeira linha. E o mundo inteiro parou de fazer sentido. Laboratório de análises clínicas. Exame de sangue. Resultado: positivo para gravidez. Idade gestacional estimada: 8 semanas. Ela estava grávida. Marina olhou para o papel nas mãos dela como se fosse uma sentença. Grávida. 8 semanas. Isso significava que tinha acontecido pouco antes de Tiago morrer. Nas últimas semanas, Quiles passaram juntos, tentando se manter inteiros depois de perder Miguel. Marina? A voz de Rodrigo veio de longe. Você está bem? Ela não estava bem. Estava longe de estar bem. Porque aquele papel significava uma escolha impossível. Ficar e cuidar de Gabriel, arriscando a saúde dela e do bebê que estava crescendo dentro dela. Ou ir embora e focar na própria gravidez, abandonando a criança que a escolheu. Eu preciso sair daqui. Marina deixou o papel cair e caminhou para a porta. Marina, espera. Mas ela não esperou. Atravessou o corredor, subiu as escadas, entrou no quarto e trancou a porta. Sentou na cama e começou a chorar. Chorar de um jeito que não chorava desde que Miguel morreu. Porque aquilo era cruel demais. Perder um filho, perder um marido. E agora descobrir que tinha outro bebê vindo. Um bebê que ela ia ter que criar sozinha. Um bebê que talvez não sobrevivesse se ela não tomasse cuidado. Os médicos tinham sido claros depois da perda de Miguel. Gravidez futura seria de alto risco. O corpo dela tinha passado por trauma demais. Precisava de acompanhamento constante, repouso, cuidado. E como ela ia conseguir isso cuidando de Gabriel 24 horas por dia? Bateram na porta. Suave, persistente. Marina, era Silvia. Abre a porta, por favor. Marina enxugou o rosto e abriu. Silvia entrou e fechou a porta atrás dela, segurando uma bandeja com chá. Achei que você precisasse disso. Obrigada. Marina pegou a xícara, mas não bebeu. Silvia sentou na poltrona. Rodrigo me contou sobre o resultado, sobre a gravidez. Então você já deve estar feliz. Agora eu realmente preciso ir embora. Não estou feliz. Estou preocupada. Silvia se inclinou para a frente. Porque eu sei o que é carregar culpa. E você vai sair daqui carregando culpa de abandonar Gabriel. E isso vai destruir você. E se eu ficar, posso perder esse bebê. Como perdi Miguel. Marina colocou a mão na barriga instintivamente. Eu não aguento perder outro filho, Silvia. Não aguento. Então não perde.
Fica aqui. A gente cuida de você. A gente cuida dos 2 bebês. Não é tão simples assim. Por que não? Silvia se levantou. Você tem um quarto aqui. Tem médicos à disposição. Rodrigo tem dinheiro para contratar a melhor equipe médica do país. Você pode ter repouso, acompanhamento, tudo o que precisar. E Gabriel pode continuar perto de você. E se não der certo? E se eu ficar aqui e mesmo assim perder esse bebê? Marina sentiu as lágrimas voltarem. Como eu vou olhar na cara de Rodrigo e dizer que falhei de novo? Marina, olha para mim. Silvia segurou o rosto dela com as 2 mãos. Você não falhou quando Miguel morreu. Ele tinha um problema no coração. Não foi culpa sua. E se esse bebê tiver algum problema, também não vai ser culpa sua. Mas você não pode tomar decisões com medo. Não pode deixar o medo te roubar a chance de ser feliz. Desde quando você virou minha amiga? Desde que eu entendi que Helena te escolheu. Não foi Gabriel que te escolheu primeiro. Foi ela. Lá no hospital, quando escreveu aquele pedido no diário. Ela sabia que uma mãe que tinha perdido o filho ia aparecer. E você apareceu. Marina ia responder quando Gabriel começou a chorar no quarto ao lado. Um choro diferente, desesperado, chamando por ela. As 2 correram para o quarto. Gabriel estava em pé no berço, rosto vermelho, lágrimas escorrendo. Mas quando viu Marina, estendeu os bracinhos e gritou algo que fez o mundo inteiro parar. Mama! A primeira palavra dele. Marina pegou ele no colo sem pensar. Gabriel se agarrou nela, ainda chorando, mas agora repetindo. Mama, mama, mama! Rodrigo apareceu na porta, ofegante. Devia ter corrido das escadas. Quando viu a cena, congelou. Ele acabou de chamar você de mãe? Marina não conseguia falar. Só conseguia abraçar Gabriel enquanto ele repetia aquela palavra. A palavra que ela achava que nunca mais ia ouvir de uma criança. Gabriel, filho. Rodrigo se aproximou devagar. Quem é essa aqui? Gabriel olhou para Marina, sorriu com aquele sorriso banguela de 1 ano e repetiu com certeza. Mama. Rodrigo olhou para Marina com lágrimas nos olhos. Ele te reconheceu, não como babá, como mãe. Eu não posso ser mãe dele, Rodrigo. Marina sussurrou. Eu mal consigo cuidar de mim mesma. Então deixa eu cuidar de você. Ele segurou a mão livre dela. Fica aqui. Deixa a gente montar uma estrutura. Médicos, enfermeiras, tudo o que você precisar. Você pode ter repouso, pode focar na sua gravidez. E Gabriel pode continuar perto de você. E se as pessoas falarem? E se acharem que é golpe? Que eu engravidei de propósito para... Que falem. Rodrigo limpou as lágrimas. Eu não me importo. Gabriel não se importa. E você não deveria se importar. Silvia se aproximou e colocou a mão no ombro de Marina. Helena sempre dizia uma coisa. Dizia que família não é quem tem o mesmo sangue. É quem escolhe ficar quando seria mais fácil ir embora. Marina olhou para Gabriel. Para aqueles olhos que a escolheram no primeiro dia. Para aquele sorriso que curou um pedaço dela que estava quebrado há 1 ano. Mama! Gabriel encostou a testinha na dela. E Marina sentiu. Sentiu o que Helena deve ter sentido quando escreveu aquele diário. Sentiu o amor que não termina quando alguém morre. Sentiu a segunda chance que ela não sabia que merecia. Tudo bem, ela sussurrou. Eu fico. Rodrigo sorriu aliviado. Silvia limpou os olhos. E Gabriel, como se entendesse tudo, beijou o rosto de Marina de novo. Aquele mesmo beijo que mudou tudo no primeiro dia. Foi quando Marina sentiu uma fisgada leve na barriga. Não era dor, era movimento, vida. O bebê dentro dela reagindo, como se soubesse que agora tinha um irmão mais velho para proteger. Você sentiu? Rodrigo perguntou, vendo a expressão dela mudar. Senti, o bebê se mexeu. É menino ou menina? Não sei ainda, é cedo demais. Gabriel colocou a mãozinha na barriga de Marina e fez algo que ninguém esperava. Começou a cantar. Não eram palavras. Era um balbuciado melódico, como se ele estivesse tentando acalmar o bebê que nem tinha nascido ainda. Ele está cantando. Silvia cobriu a boca. Ele está cantando para o irmãozinho. Marina abraçou Gabriel mais forte. E naquele momento, grávida de um marido morto, cuidando do filho de uma mulher morta, em uma mansão que não era dela, Marina finalmente entendeu. Deus não tinha tirado Miguel dela.
Tinha emprestado por 48 horas para que ela aprendesse o valor de cada segundo, para que quando Gabriel aparecesse, ela soubesse exatamente o que fazer. E agora tinha outro bebê vindo, outro presente, outra chance. A família mais estranha do mundo estava se formando, e contra todas as probabilidades, estava funcionando. 4 meses haviam passado. A barriga de Marina já não podia mais ser escondida. Gabriel, agora com quase 1 ano e meio, andava pela mansão inteiro, tagarelando em sua própria língua, e toda vez que via Marina, corria para tocar a barriga dela e falar: "Bebê, bebê." Os médicos tinham transformado um dos quartos da mansão em consultório particular. Marina tinha acompanhamento diário, exames semanais, tudo para garantir que dessa vez o bebê chegaria saudável. E contra todas as expectativas, a gravidez estava indo bem, melhor que bem, estava perfeita. Os indicadores estão todos estáveis. A doutora Carmen, obstetra particular contratada por Rodrigo, sorriu enquanto olhava os resultados. Batimento cardíaco forte, desenvolvimento adequado, sem nenhum sinal de complicação. "Tem certeza?" Marina perguntava toda semana. Ainda não conseguia acreditar completamente. Absoluta. E sabe o que mais? Nunca vi uma gravidez de alto risco tão estável. É como se alguma coisa estivesse protegendo esse bebê. Marina olhou para Gabriel brincando no tapete perto dela, empilhando blocos coloridos. Ele notou que ela estava olhando e sorriu. Aquele sorriso que curava qualquer dor. "Alguém está protegendo mesmo", Marina murmurou. Desde que ela ficou, Gabriel tinha se transformado. Não só emocionalmente, fisicamente também. Tinha ganhado peso, crescido, desenvolvido. Falava mais palavras a cada dia. Ria constantemente. Era como se finalmente tivesse encontrado o lugar dele no mundo. E Marina também tinha se transformado. A dor que carregava há mais de 1 ano ainda estava ali. Sempre estaria. Mas agora vinha acompanhada de esperança, de propósito, de razão para acordar todo dia. "Marina." Rodrigo apareceu na porta do quarto. "Tem alguém aqui que quer te ver." Ela franziu a testa. "Quem?" "É surpresa. Mas é uma surpresa boa, eu prometo." Marina se levantou devagar, a barriga já tornando os movimentos mais difíceis. Desceu as escadas segurando no corrimão, com Gabriel descendo junto, segurando na mão dela. Quando chegou na sala, parou. Havia 5 mulheres ali. Todas usando aquele tipo de roupa simples que Marina conhecia bem. Roupas de trabalho, de gente que ralava todo dia para sobreviver. "Quem são elas?" Uma das mulheres se levantou. Era mais velha, cabelos grisalhos, mãos calejadas. "Meu nome é Joana. Trabalho como faxineira há 20 anos. E eu ouvi sua história." "Minha história?" "A história da faxineira que foi humilhada, expulsa, mas que voltou e mudou a vida de uma criança." Joana se aproximou. A história viralizou nas redes sociais. Alguém que trabalha aqui postou. "E agora todo mundo está falando sobre você." Marina olhou para Rodrigo confusa. Ele deu de ombros. "Eu não autorizei ninguém a postar nada." Mas aparentemente, uma das funcionárias filmou aquele primeiro dia. O dia que Gabriel te beijou. O vídeo tem mais de 10 milhões de visualizações. 10 milhões? Marina sentiu as pernas bambas. "E a gente veio aqui por causa disso." Outra mulher se levantou. Mais jovem, grávida também. "Porque a sua história deu esperança para a gente. Deu esperança para todas as mulheres que trabalham duro, que são invisíveis, que são tratadas como se não valessem nada. Vocês me dão esperança de que nossos filhos vão crescer num mundo onde o valor de uma pessoa não é medido pelo dinheiro no banco." Uma terceira mulher limpou as lágrimas. "É medido pelo tamanho do coração." Marina não sabia o que dizer. Estava completamente perdida. Gabriel, percebendo que as mulheres estavam chorando, começou a distribuir abraços. Foi de uma em uma, abraçando as pernas delas, dizendo: tá bem, com aquela voz fofinha de criança. As mulheres riram entre lágrimas. Uma delas se ajoelhou e segurou o rostinho de Gabriel. "Você é um menino especial, sabia disso?" "Bebê", Gabriel apontou para a barriga de Marina, orgulhoso de mostrar. "É, sua mamãe vai ter um bebê." "Minha mama", Gabriel corrigiu, abraçando a perna de Marina com força possessiva. Joana olhou para Marina com admiração.
Ele te ama de verdade. E eu amo ele. Marina passou a mão nos cabelos de Gabriel. Mais do que eu achei que conseguiria amar alguma coisa de novo. Posso fazer uma pergunta? A mulher grávida deu um passo à frente. Como você conseguiu? Depois de perder um filho, como conseguiu abrir o coração para outra criança? Marina respirou fundo. Era a pergunta que ela fazia para si mesma todo dia. Eu não sei se consegui. Acho que o Gabriel é que conseguiu abrir meu coração. Ele não me deu escolha. Apareceu na minha vida, me beijou e decidiu que eu era a mãe dele. E eu só deixei acontecer. Mas não teve medo de se apegar e perder de novo? Tive. Tenho todo dia. Marina sentou no sofá cansada. Todo dia eu acordo com medo que algo aconteça com Gabriel. Com medo que esse bebê não sobreviva. Com medo que tudo desmorone. Mas aí o Gabriel me acorda com um beijo. Ou me abraça do nada, ou fala, mama daquele jeito dele. E eu lembro que o medo não pode me roubar a chance de viver. As mulheres ficaram em silêncio, absorvendo cada palavra. Foi Rodrigo quem quebrou o silêncio. Marina não sabe, mas eu estou criando uma fundação. Uma fundação para ajudar mães que perderam filhos, e faxineiras, empregadas domésticas, mulheres de baixa renda que precisam de apoio. Marina virou para ele chocada. O quê? A Fundação Helena e Miguel. Rodrigo sorriu. Em homenagem aos 2 bebês que conectaram a gente. A fundação vai oferecer apoio psicológico, médico, financeiro, para que nenhuma mãe tenha que passar pelo que você passou sozinha. As lágrimas escorreram sem controle. Marina cobriu o rosto com as mãos. Gabriel subiu no sofá e limpou as lágrimas dela com as mãozinhas. Não chora, mama. São lágrimas felizes, amor. Marina o abraçou. Feliz? Gabriel repetiu a palavra nova, testando. Feliz. Marina confirmou, beijando a testa dele. Silvia apareceu na porta da sala com uma caixa nas mãos. Marina, isso chegou para você hoje. Marina pegou a caixa e abriu. Dentro tinha centenas de cartas. Cartas escritas à mão, de todo o Brasil. Ela pegou uma aleatoriamente e leu em voz alta. Querida Marina, eu perdi minha filha há 2 anos para leucemia. Desde então não consigo mais sorrir. Mas quando vi seu vídeo, quando vi você cuidando do Gabriel, eu chorei. E depois chorei de novo. E depois sorri. Porque você me lembrou que o amor não termina quando alguém morre. Obrigada por existir. Obrigada por não desistir. Marina não conseguiu continuar lendo. Passou a carta para Rodrigo e pegou outra. E outra. E outra. Todas dizendo coisas parecidas. Todas de mães que perderam filhos. Todas agradecendo por ela ter dado esperança. Tem mais de 1000 cartas aqui. Silvia disse baixinho. Chegam mais todo dia. Gabriel pegou uma carta e entregou para cada mulher na sala, como se estivesse distribuindo presentes. As mulheres leram, choraram, abraçaram umas às outras. Você não é só mãe do Gabriel, Joana falou. Você é mãe de todas nós, porque nos deu força para continuar. Marina ia responder quando sentiu. Uma fisgada forte na barriga, diferente das outras, mais intensa. Marina? Rodrigo percebeu a mudança no rosto dela. O que foi? Eu acho que o bebê está vindo. Mas faltam ainda 2 semanas. Eu sei, mas o bebê não sabe. Marina tentou sorrir, mas outra fisgada veio. Mais forte. A doutora Carmen foi chamada às pressas. O quarto médico virou sala de parto. Rodrigo segurava a mão de Marina enquanto ela respirava entre as contrações. Gabriel estava do lado de fora com Silvia, batendo na porta, gritando. Mama! Mama! Ele está preocupado. Silvia explicou através da porta. Deixa ele entrar. Marina disse entre uma contração e outra. Marina, não é apropriado? A médica começou. Deixa ele entrar. Marina insistiu. Por favor. Rodrigo abriu a porta. Gabriel entrou correndo e subiu na cama, se aconchegando ao lado de Marina. Segurou a mão dela com força. Mama, tá bem? Mama está ótima, amor. Seu irmãozinho está chegando. Bebê vem? Os olhos de Gabriel se iluminaram. Bebê vem! E foi ali, com Gabriel segurando uma mão e Rodrigo segurando a outra, que Marina deu à luz. Uma menina, pequena, mas com pulmões potentes, chorando alto, anunciando sua chegada ao mundo.
É menina, a médica anunciou, limpando a bebê e colocando ela no colo de Marina. Marina olhou para aquele rostinho vermelho, para aqueles olhinhos fechados, para aquela boquinha fazendo bico, e sentiu o que não sentiu quando Miguel nasceu. Não sentiu desespero. Não sentiu medo que ela fosse embora a qualquer momento. Sentiu paz. Helena. Marina sussurrou o nome que escolheu. Bem-vinda, Helena. Gabriel se inclinou para olhar a irmãzinha. Tocou o rostinho dela com delicadeza. E então, para surpresa de todos, começou a cantar. A mesma cantiga que cantava para a barriga de Marina. A mesma cantiga que acalmava ele quando tinha pesadelos. E a bebê parou de chorar. Abriu os olhinhos e olhou para Gabriel. E sorriu. Bebês não sorriem com algumas horas de vida. A médica murmurou chocada. Esse sorri. Rodrigo estava chorando. Porque reconhece o irmão. Marina segurou os dois. Gabriel e a pequena Helena. Seus filhos. Não importava o sangue. Não importava quem deu a luz. O que importava era o amor. E amor eles tinham de sobra. Sílvia entrou no quarto com lágrimas escorrendo. Posso segurar? Marina estendeu a bebê para ela. Sílvia segurou Helena como se segurasse o tesouro mais precioso do mundo. Ela tem os olhos da Helena original, da minha amiga. Eu sei, por isso escolhi o nome. Ela estaria tão orgulhosa de você. Acho que ela está. Marina olhou para Gabriel, depois para a bebê. Acho que ela está olhando agora, sorrindo, sabendo que o filho dela tem uma família. 4 anos haviam passado desde aquele beijo que mudou tudo. Gabriel tinha 5 anos agora, cabelos escuros como o pai, mas sorriso que iluminava qualquer lugar, igual a mãe que nunca conheceu. E Marina? Marina estava diferente também, mais forte, mais inteira, como se cada pedaço quebrado tivesse sido colado com ouro, deixando ela mais valiosa que antes. Helena, a filha de Marina, tinha 4 anos. Era a mistura perfeita de delicadeza e determinação. Tinha os olhos da mãe, mas o jeitinho decidido de quem nasceu sabendo exatamente onde pertencia. A mansão tinha se transformado. Não era mais aquele lugar frio e impecável. Era um lar. Brinquedos espalhados pela sala. Riscos de giz de cera nas paredes que Rodrigo se recusava a apagar. Risadas ecoando pelos corredores. Vida pulsando em cada canto. Mama! Gabriel entrou correndo na cozinha onde Marina preparava o café da manhã. Hoje é o dia! Eu sei, meu amor. Marina se abaixou e ajeitou a gravatinha dele. Você está pronto? Estou nervoso. Por quê? E se eu esquecer o que tenho que falar? Marina segurou o rostinho dele com as 2 mãos. Você não vai esquecer, porque vem do coração. E o coração nunca esquece. Hoje era um dia especial. A Fundação Helena e Miguel estava inaugurando o 10º hospital em todo o Brasil. 10 hospitais em 4 anos. Milhares de crianças salvas. Centenas de mães apoiadas. E Marina tinha sido convidada para discursar no evento principal. Mas ela tinha uma surpresa. Não seria ela quem falaria. Seria Gabriel. Mama Marina. Helena chegou pulando, vestidinho rodado, laço gigante no cabelo. Eu posso levar a Lili? Lili era a boneca preferida dela. Uma boneca de pano que Sílvia tinha costurado à mão, com retalhos de roupas de Helena, a mãe original. Um jeito de manter a memória viva. Pode sim, princesa. Rodrigo apareceu na porta, terno impecável, mas com respingos de pasta de dente no ombro. Helena tinha ajudado ele a se arrumar. A gente precisa sair em 10 minutos ou vamos nos atrasar. Cadê Sílvia? Marina perguntou. Já está no carro. E chorando, é óbvio. Marina sorriu. Sílvia chorava em tudo agora. Chorava de felicidade, de orgulho, de saudade, de gratidão. Tinha se tornado a avó que as crianças nunca tiveram. A tia que protegia com unhas e dentes. A amiga que Marina descobriu que sempre precisou. O evento era num hotel luxuoso no centro da cidade. Centenas de pessoas, empresários, médicos, jornalistas, câmeras de TV por todos os lados. Mas Marina não estava nervosa, porque sabia que não estava sozinha. Quando chegaram, foram recebidos com aplausos. Gabriel segurou firme na mão de Marina, assustado com tanta gente. Helena se escondeu atrás de Rodrigo. É muita gente, Gabriel sussurrou. Mas são pessoas boas.
Pessoas que estão aqui porque acreditam no que a gente faz. Uma jornalista se aproximou com microfone e câmera. Marina, podemos fazer algumas perguntas? Claro. 4 anos atrás, um vídeo seu viralizou. Você sendo expulsa de uma mansão, mas sendo escolhida por um bebê. Hoje, você administra a maior fundação de apoio a mães enlutadas do Brasil. Como isso aconteceu? Marina olhou para Gabriel, que olhava para ela com aqueles olhos cheios de admiração. Aconteceu porque uma criança de 1 ano foi mais sábia que todos os adultos ao redor. Ele não viu roupas, dinheiro ou status. Ele viu coração. E me escolheu. E essa escolha salvou a vida dele. E a minha. E você, Gabriel? A jornalista se abaixou para ficar na altura dele. Você sabe que tem 2 mães. Uma no céu e uma aqui? Gabriel acenou com a cabeça, sério. Tenho 3 mães. Tem a mãe Helena, que me fez nascer. Tem a mama Marina, que me faz viver. E tem a tia Silvia, que me ensina a ser forte. A jornalista limpou as lágrimas. Você é muito esperto. Minha mama diz que eu sou igual à mãe Helena. Ela também era esperta. A cerimônia começou. Discursos emocionados de médicos contando quantas vidas tinham sido salvas. Depoimentos de mães que foram ajudadas pela fundação. Vídeos de crianças curadas, crescendo, vivendo. E então chegou a hora. O apresentador chamou Marina ao palco, mas ela não subiu sozinha. Pegou Gabriel pela mão e subiu com ele. Boa tarde a todos. Marina falou no microfone, voz firme. Meu nome é Marina, e há 5 anos eu era invisível. Trabalhava como faxineira, limpando casas de pessoas que nem olhavam na minha cara. Tinha perdido um filho, perdido um marido, e estava prestes a desistir de tudo. A plateia estava em silêncio absoluto. Até que um dia, uma criança de 1 ano fez algo que mudou minha vida. Ele me escolheu. Sem saber meu nome, minha história, minha dor, ele simplesmente sentiu e me beijou. E naquele beijo, tudo mudou. Gabriel puxou a mão dela. Era a hora. Mas hoje, quem vai falar não sou eu. É ele, Gabriel Tavares, o menino que começou tudo. Marina abaixou o microfone para Gabriel. Ele respirou fundo como ela tinha ensinado e começou. Oi, meu nome é Gabriel e eu queria contar para vocês sobre as minhas mães. Um murmúrio percorreu a plateia. Câmeras se aproximaram. Eu tenho uma mãe que eu nunca vi. O nome dela é Helena. Ela morreu no dia que eu nasci porque escolheu me salvar. Meu pai disse que ela era corajosa, que ela sabia que ia morrer, mas mesmo assim quis que eu vivesse. Eu não lembro dela, mas eu sinto ela. Toda vez que eu fico com medo, eu fecho o olho e sinto um abraço quentinho. E eu sei que é ela. Marina estava chorando. Rodrigo estava chorando. Silvia nos bastidores estava soluçando. E eu tenho outra mãe, a mama Marina. Ela também perdeu um bebê. O nome dele era Miguel. E ele morreu no mesmo dia que a mãe Helena. No mesmo hospital. Na mesma hora. E eu acho que eles se encontraram. Acho que o Miguel falou para a mãe Helena: minha mãe está muito triste. Alguém precisa cuidar dela. E a mãe Helena falou: meu bebê está sozinho. Alguém precisa cuidar dele. E eles decidiram trocar. O Miguel foi para o céu cuidar da mãe Helena. E a mama Marina veio para a terra cuidar de mim. Não tinha um olho seco no auditório. Jornalistas limpavam lágrimas. Empresários enxugavam o rosto com lenços. Até os seguranças no fundo estavam emocionados. Por isso a gente fez essa fundação, para ajudar outras mamas que perderam bebês, e outros bebês que perderam mamas. Porque amor não termina quando alguém morre. Amor só muda de lugar. E se a gente deixar, ele encontra um jeito de continuar. Gabriel olhou para Marina. Acabei, mama. Falei tudo certo? Marina não conseguiu responder. Apenas o abraçou enquanto a plateia inteira se levantou em aplausos. Não era aplauso educado. Era aplauso de gente que tinha acabado de testemunhar algo maior que entretenimento. Tinham testemunhado verdade. Rodrigo subiu no palco, pegou Helena no colo e abraçou Marina e Gabriel. Uma família. Estranha, quebrada, reconstruída. Mas uma família de verdade. Depois do evento, quando o sol estava começando a se pôr, eles foram para o cemitério. Os 4. Mais Silvia. 2 túmulos lado a lado. Helena Tavares e Miguel Almeida. Mãe e filho que nunca se conheceram em vida,
mas que estavam eternamente conectados na morte. Gabriel colocou flores no túmulo de Helena. Oi, mãe Helena. Eu trouxe a mama Marina para você conhecer. Ela é legal igual você e cuida muito bem de mim. Marina colocou flores no túmulo de Miguel. Oi, meu amor. Trouxe alguém para você conhecer também. O nome dele é Gabriel. E ele me salvou quando eu achei que não tinha mais salvação. Helena, a filha, olhou para os túmulos confusa. Mama, por que a gente visita pessoas que a gente nunca viu? Silvia se ajoelhou ao lado dela. Porque eles são parte da nossa história pequena. Sem eles, nada disso existiria. Sem a mãe Helena, o Gabriel não existiria. Sem o Miguel, sua mama não teria conhecido o Gabriel. Tudo está conectado, como uma corrente de amor que nunca se quebra. Então eles são minha família também? São sim. Helena puxou a boneca Lili e colocou no túmulo de Helena mãe. Então a mãe Helena pode cuidar da Lili hoje, porque mama diz que a gente divide brinquedo com família. Marina pegou a filha no colo, chorando e rindo ao mesmo tempo. Pode deixar a Lili, amor. Amanhã a gente vem buscar. O sol se pôs completamente enquanto eles ficavam ali, em silêncio, honrando duas vidas que se foram, mas que nunca seriam esquecidas. No caminho de volta, Gabriel perguntou: Pai, quando eu crescer, eu vou trabalhar na fundação também? Se você quiser, filho. Eu quero. Porque eu quero ajudar outras crianças a encontrar mamas do jeito que eu encontrei a minha. Marina olhou pela janela do carro, vendo a cidade iluminada passar. 4 anos atrás, ela era invisível. Hoje, tinha ajudado a salvar milhares de vidas. Não porque era especial, mas porque teve coragem de não desistir quando seria mais fácil desistir. Sabe o que eu aprendi nesses anos todos? Marina disse, quebrando o silêncio. O quê? Rodrigo perguntou. Que Deus não tira coisas da gente por maldade. Ele tira para fazer espaço para algo maior. Ele tirou Miguel de mim para que eu pudesse encontrar Gabriel. Tirou Helena de você para que eu pudesse ocupar aquele espaço. E no processo, criou uma família que ninguém planejou, mas que todo mundo precisava. E eu? Helena perguntou. Por que eu nasci? Marina beijou a testa da filha. Você nasceu para nos lembrar que milagres existem, que depois da tempestade vem o arco-íris, e que vale a pena acreditar em segundas chances. Gabriel bocejou, encostando a cabeça no ombro de Marina. Mama, eu te amo. Eu também te amo, meu filho. Para sempre? Para sempre, nessa vida e em todas as outras. E enquanto o carro seguia pela noite, aquela família improvável, costurada por perda, dor e amor impossível, soube que tinha encontrado o que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando. Um lugar para pertencer, um propósito para viver e pessoas para amar sem medo. Porque no final, não é o sangue que faz a família, é a escolha. A escolha de ficar quando seria mais fácil ir embora. A escolha de amar quando seria mais seguro não amar. A escolha de acreditar que existe luz mesmo quando tudo parece escuro. E essa família tinha feito todas as escolhas certas.